você tem a leishmania, portanto, parasitos importantes. Classe ciliata. Aqui estão os protozoários bonachões, cílios. O exemplo clássico é o paramécio. Procurem uma fotografia do paramécio, que é um dos aspectos visuais de protozoário mais cobrados. E o Balantídeo coli, que é o único protozoário ciliado que é parasita humano. Agora, última classe, esporozoa. Classe esporozoa é aquela classe tão adaptada à vida parasitária que sequer organela de locomoção tem. E há dois parasitos interessantes. Um é carro-chefe de todos os vestibulares do Brasil. Olha aqui, o Plasmodium sp. Causa o quê? Malária. O outro é o Toxoplasma, que os vestibulares começarão a cobrar a toxoplasmose. É uma doença interessante, portanto, para você observar. Algas. Bem rapidinho e fácil. As algas inferiores do reino protista, nós temos o Filoeuglenófita. São algas de água doce, com dois flagelos, um curtinho e um maior. As crisófitas são as algas douradas. Elas vivem no interior de uma carapaça que parece uma conchinha, tipo uma saboneteira. Quando morrem, depositam no fundo e dá origem aos diatomitos. Essas rochas sedimentares são usadas como abrasivos, usados em cremes dentais e no Nordeste brasileiro para fazer tijolinho e fazer casa. Então, sempre que aparecer uma casa dessa, você lembra que é de crisófitas de águas douradas. As pirófitas. Pirófitas são as algas que apresentam bioluminescência e responsáveis pelas marés vermelhas. Das algas do reino plante, originariamente, as chamadas superiores, nós temos as clorofícias ou clorófitas. Estas algas podem ser uni- ou pluricelulares e são as principais responsáveis pela renovação do oxigênio da atmosfera terrestre. Lembra que essas algas clorofícias, unicelulares, fitoplanctônicas, são, repito, responsáveis pela renovação do oxigênio. Ainda temos as feófitas ou algas pardas e as rodofícias, rodófitas ou algas vermelhas. São algas que têm uma importância econômica grande e, olha, vou deixar para você procurar em casa, que é um exercício fantástico, inclusive utilizadas na indústria, produção de sorvetes, na culinária japonesa. Procure que você vai adorar. E agora, meu camaradinha, reino fungo, seres fantásticos, fungos e cogumelos. Normalmente, o pessoal sempre cobra a comparação para ver se fungo é mais parecido com planta ou mais parecido com animal. Aí vão algumas características fundamentais de fungos que você tem que saber. A parede celular é de quitina, e quitina tem artrópodos que são animais. O material de reserva do fungo é glicogênio, como nos animais. Lá nas plantas é o amido. Os fungos são todos heterótrofos por absorção. O fungo lança a enzima digestiva no meio, digere o alimento e absorve apenas os nutrientes. O fungo é formado por filamentos que se entrelaçam, chamados hifas, e o corpo do fungo se chama micélio. Sempre que aparecer um cogumelozinho, a gente chama de corpo de frutificação e resulta de um evento sexuado. Ai, que quadro terrível, professor, o que é que eu faço agora? Calma, cara, calma, eu vou explicar o que é importante aqui. Vem comigo. A ficomiceto é onde está o bolor do pão, mucormucedo. Mas, normalmente, o pessoal não entra em detalhes. Vai sempre cobrar a diferença de ascomiceto e basidiomiceto. Existem alguns ascomicetos importantes. Atenção, o Saccharomyces cerevisiae. Que palavrão, hein? Calma, cara. Saccharomyces cerevisiae é o fermento biológico, fermento para fazer pão, usado para fazer vinho, para fazer cerveja, só coisa boa, meu. Há também aqui o gênero Penicillium, de onde se extrai a penicilina, que é o primeiro antibiótico natural, por isso é importante. O Clavíceps purpúrea, que é o esporão de centeio, de onde se extrai a ergotamina, que é o princípio básico do LSD.
Outra classe, Basidium micetus. Gente, essa classe é importante porque aqui está, por exemplo, o Agaricus campestris. E o que é isso? O champignon. Quanto alimento você já ingeriu ou já preparou com champignon? Pois é, um Basidium miceto. Um outro exemplo, a amanita. E o que é isso? Gente, quem não leu Revistinha de Criança que tinha bruxa? Na frente da casa da bruxa sempre tem um cogumelo com pintinhas vermelhas, muito bonito, pois é venenoso. A amanita é também um Basidium miceto. Por último, gente, líquen. Líquen resulta da associação de alga e fungo. As algas fazem fotossíntese e passam nutrientes para o fungo. O fungo protege a alga e consegue água e sais minerais para a alga. Os líquens são grandes indicadores biológicos. Quando aumenta a poluição, desaparecem os líquens. E olha, para encerrar, de vez em quando, uns pedacinhos de alga envoltas por fungo se desprendem, param em outro lugar e dão origem a outro líquen. Esta é a forma de reprodução do líquen. E esses fragmentos recebem o nome de sorédios. Gente, sorédio só aparece em líquen. Nenhum outro organismo tem esse nome. Portanto, indica uma resposta. Sorédio, líquen. Gostou? Com esses outros grupos de seres vivos, vocês têm uma grande preparação para o seu vestibular. Procure o que eu disse que é importante. Gente, faça exercício. Quanto mais exercício, melhor. Estará na universidade quem tiver feito mais exercício. Um beijo do Geraldo.